Prazer estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje nós estamos na nossa 20ª aula do curso Mensagem de Salvação. E agradecemos ao Senhor por nos ter permitido chegar até aqui e agradecemos também a cada um de vocês que tem acompanhado estas lições, procurando aprender acerca do plano de salvação de Deus para o pecador. Nós queremos considerar hoje um trecho na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, o capítulo 53. Mas antes de você abrir a sua Bíblia no capítulo 53, eu quero ler um versículo no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Agora, preste atenção, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Muito bem, se você consultar um livro de história, você verá que na história do povo de Israel houve um período de monarquia, e estes reis mencionados aqui, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, eles reinaram do ano 740 até o ano 680 antes de Cristo. Nós vamos arredondar e vamos dizer, então, que o livro do profeta Isaías data aproximadamente de 700 anos antes de Cristo, ou 7 séculos antes de Cristo. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque, considerando, então, que a data dele é de 7 séculos antes de Cristo, o trecho que nós vamos ler, que fala da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, né? O Messias tão esperado pelos judeus, esse trecho foi uma profecia feita a respeito do Senhor Jesus e teve cumprimento depois de 7 séculos que ela foi feita. Trata-se de um trecho profético, um dos mais conhecidos do Velho Testamento, e, como nós dissemos, cujo cumprimento se deu, então, na vinda do Senhor, especialmente quando ele foi crucificado, né? Quando ele sofreu aquela morte tão horrorosa, horrível, dolorosa, que foi a morte por crucificação. Então, agora, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, e nós vamos considerar alguns versículos deste capítulo. Vamos começar com o versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E com essa pergunta introdutória, o profeta mostra que, quando o Senhor Jesus Cristo viesse, poucas pessoas iam dar crédito à sua pregação, apesar de ser feita pelo Deus que se encarnou e veio habitar aqui entre nós. E para que você acompanhe conosco o cumprimento desta profecia, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. E no versículo 20, um trecho que se refere exatamente à crucificação do Senhor Jesus, nós encontramos o seguinte: os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O que o evangelista Mateus coloca diante de nós, então, é que os líderes religiosos na época de Jesus, os próprios construtores da religião judaica em Israel, não creram em Jesus, não colocaram a sua fé e a sua confiança, apesar de estarem aguardando a vinda
do Messias. E ainda insuflaram e convenceram a multidão que estava ali no dia da crucificação do Senhor Jesus, a que a multidão pedisse a Pilatos, o governador romano, para que ele fosse crucificado. Versículo 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Estes versículos que nós lemos, né, estas palavras registradas pelo evangelista Mateus, mostram que, apesar do Senhor Jesus ter feito tantos milagres durante o seu ministério, curou cegos, curou paralíticos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes para alimentar uma grande multidão e ensinou tanto a palavra de Deus, e apesar disso, as pessoas não creram nele. A grande maioria do povo judeu não creu no Senhor Jesus quando ele esteve aqui. A pergunta que o profeta Isaías fez, quem creu em nossa pregação, mostra a maior parte da população, na época do Senhor Jesus, não crendo nele. Apesar de todas as provas que ele deu de que era Deus encarnado e de que veio revelar-nos o plano de salvação de Deus, as pessoas não creram em Jesus. E o profeta coloca, logo no começo do capítulo 53 do seu livro, essa pergunta mostrando o descrédito, a falta de fé e de confiança que a população em Israel demonstrou quando Jesus estava aqui. Vamos voltar para Isaías 53 e considerar agora os versículos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. 7 séculos antes de Jesus Cristo, o profeta Isaías escreveu estas palavras que se cumpriram evidentemente e exatamente em Jesus. E nós ficamos admirados da precisão com que elas se cumpriram. O profeta Isaías disse que ele não tinha aparência nem formosura. Evidentemente, ele estava se referindo àqueles instantes em que o Senhor teve o seu semblante completamente desfigurado, tal foi o sofrimento e a dor que ele enfrentou ao ser crucificado. O profeta disse também, um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos olhar agora, lá no Evangelho de Mateus, o cumprimento destas palavras. Capítulo 26, versículo 67, onde nós lemos o seguinte: então, uns soldados cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Capítulo 27 de Mateus, versículo 27 também. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça.
Eu quero que você, meu prezado ouvinte, imagine a cena, o Senhor Jesus sendo julgado, mas antes mesmo de receber a sentença de condenação, ele foi duramente batido, apanhou muito. Aqueles soldados romanos treinados para a guerra desferiam socos, tapas, chutes, murros no Senhor Jesus, pegando um caniço, davam com ele na cabeça, e a coroa de espinhos que eles tinham colocado na cabeça foi penetrando no couro cabeludo com aquelas pancadas do caniço em cima, ensanguentando completamente o rosto do Senhor Jesus, já que essa região aqui é uma região grandemente vascularizada, e isso fez com que o seu semblante, a sua fisionomia, ficasse completamente alterada. Nas palavras do profeta Isaías, ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa, de fato, foi a situação do Senhor Jesus ao ser crucificado. E nós ficamos perguntando por que é que ele permitiu que os homens o desfigurassem desta forma? Por que é que ele não reagiu? Por que é que ele não se livrou daquela situação? Bem, você acompanhou os nossos estudos e você se lembra do princípio da substituição que nós vimos instituído por Deus lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E Deus mostrou, naquela ocasião, que para o homem não morrer por causa dos seus pecados, esse seria o merecimento dele, essa seria a justa retribuição, mas para que o homem não morresse, deveria se apresentar um substituto inocente que tomasse o lugar do homem. Esse substituto inocente foi o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Deus o Pai enviou a este mundo. E nós estamos considerando que quando ele foi crucificado e se permitiu ser crucificado em nosso lugar, ele teve o seu semblante completamente alterado, ele ficou completamente desfigurado, mas ele permitiu tudo isso, porque ele estava cumprindo o plano de Deus e tornando-se o nosso substituto, recebendo sobre si o castigo que nós deveríamos receber por causa dos nossos pecados. Vamos voltar para Isaías 53 e agora vamos considerar o versículo 4. Diz a palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sabe o que isso significa? Estávamos falando agora há pouco que, ao permitir ser crucificado, o Senhor Jesus estava se oferecendo a Deus como o nosso substituto. E, como nosso substituto, ele devia sofrer o castigo que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados. Mas, olhem o jogo de palavras que o profeta faz aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Não é exatamente a figura de um substituto que tomou o nosso lugar que o profeta está apresentando aqui na pessoa de Jesus Cristo? É exatamente isso. E isso se cumpriu exatamente quando o Senhor Jesus foi crucificado. Olhemos agora para Mateus, capítulo 26. E no versículo 38, nós vamos encontrar o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, pouco antes de ser preso
julgado, condenado e crucificado. E ele foi no jardim do Getsêmani, que era um jardim que ficava no meio do Monte das Oliveiras, e lá, antevendo e sabendo com antecedência o sofrimento que ele ia passar por nós, ele foi ali para orar ao Pai. E ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Por que é que sua alma estava profundamente triste até a morte? Por que é que ele estava experimentando uma angústia tremenda naquela ocasião? Porque ele sabia exatamente a dor que ele ia padecer. Dor física, dor moral, dor espiritual, sofrimentos de vários tipos ele ia enfrentar. Como Deus, ele sabia exatamente o que ia passar. E ele estava angustiado, antevendo esse sofrimento. Capítulo 27 de Mateus, versículo 43, nós lemos que aquela multidão, ao pé da cruz do Senhor, contemplando todo aquele sofrimento e a dor que ele estava experimentando naquele momento da sua crucificação, sabe o que aquela multidão disse? Olhe para o verso 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. De fato, durante o seu ministério aqui na terra, várias vezes o Senhor Jesus disse ser o Filho de Deus, que o próprio Pai enviou a este mundo para cumprir uma missão, e a missão era tornar-se o nosso substituto, isto é, morrer em nosso lugar, isto é, sofrer o castigo que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados. E quando ele estava justamente recebendo esse castigo sobre si, as pessoas ainda disseram o quê? Ele não falou que era filho de Deus? Ele não falou isso tantas vezes durante o seu ministério? Pois que Deus venha livrá-lo agora. E nas palavras do profeta Isaías, as pessoas o reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. E sabem de uma coisa? Naqueles momentos, o Pai não o livrou do seu sofrimento. O Pai permitiu que os homens o crucificassem, e mesmo sabendo que o Filho não tinha feito nada merecedor daquele castigo, Deus, o Pai, permitiu que Deus, o Filho, fosse crucificado em nosso lugar. E a razão é uma só. Se Cristo não se tornasse o nosso substituto, não cumprisse as exigências da justiça de Deus, que estipulava que o salário do pecado é a morte. Se Cristo não se tornasse o nosso substituto, cada um de nós deveria pagar pelo seu próprio pecado. O que nos levaria, então, não só à morte física, mas à morte eterna, isto é, separação para todo sempre de Deus, lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o nosso substituto tomou esse castigo sobre si. E as pessoas, ao invés de reconhecerem que ele era o substituto que Deus enviava, ainda zombaram dele. Dizendo: ele disse ser filho de Deus e Deus não o livra. Não compreenderam por que é que Deus não o livrou. Na verdade, Deus o enviou a este mundo para essa finalidade, justamente. E no momento de o filho cumprir a missão que o trouxe a este mundo, o Pai não o livrou, porque a sua missão era tornar-se o nosso substituto. Vamos voltar para Isaías capítulo 53 e agora vamos considerar o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
feridas, fomos sarados. Mais uma vez, o profeta enfatiza que a morte de Cristo seria uma morte substitutiva. O sacrifício de Cristo seria um sacrifício vicário, isto é, realizado em nosso lugar. Ele seria o substituto. Ele tomaria o nosso lugar de sofrimento, de dor, de humilhação, de maldição, de castigo. E sabendo de tudo que ele ia passar, mesmo assim, ele foi até a morte, e morte de cruz. E o profeta está dizendo isso, exatamente isso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E como resultado de ele ter sofrido em nosso lugar, o castigo que ele suportou traz paz a todo aquele que, arrependido dos seus pecados, coloca a sua fé única e exclusivamente em Cristo, recebendo-o como o seu substituto naquela cruz. Essas palavras se cumpriram exatamente quando o Senhor Jesus foi crucificado. E eu quero ler agora com vocês um versículo que Pedro, na sua primeira carta, escreveu, porque ele foi uma testemunha da crucificação do Senhor. Ele foi um dos discípulos que viu o seu mestre, o seu Senhor, ser crucificado. E acerca dessa substituição efetuada por Cristo, Pedro disse o seguinte, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo, quer dizer, Jesus mesmo, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Interessante que Isaías previu esse caráter substitutivo da morte de Cristo 7 séculos antes de Jesus vir a este mundo como homem. E Pedro, que viu o ministério de Jesus, que assistiu os seus ensinos, mas, sobretudo, que presenciou a sua crucificação, reconheceu justamente este fato. O que Jesus carregou sobre si foram os nossos pecados. O que Jesus levou sobre si e que provocou uma angústia e uma dor tremenda a ele, foram os meus pecados, os teus pecados, prezado ouvinte. Jesus carregou sobre si os nossos pecados e, consequentemente, o castigo que esses pecados, diante da justiça de Deus, reclamavam para acontecer. Vamos voltar a Isaías, capítulo 53, e agora vamos considerar o versículo 6. O profeta disse o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta fala que, antes da vinda de Cristo, os homens, como ovelhas desnorteadas, sem alguém que fosse à sua frente, o pastor, que as guiasse, que desse um rumo à sua vida. Nós nos encontrávamos como ovelhas, cada um desviando pelo caminho. E sabe, eu fico pensando na realidade destas palavras com relação às ovelhas e na realidade espiritual destas palavras com relação à humanidade. As ovelhas são animais que não têm um senso de orientação. E se você soltar um rebanho de ovelhas num pasto, cada uma vai para uma direção diferente e, fatalmente, elas vão se perder. Vão se distanciar do curral, vão se distanciar do local de proteção e vão se perder. E sabe de uma coisa?
A realidade espiritual da humanidade é exatamente essa. Cada um procurando uma religião, cada um procurando uma filosofia de vida, cada um procurando uma razão de ser, mas a humanidade se encontra desnorteada, sem norte, sem direção. Quando Deus fez cair o castigo que nós deveríamos receber sobre ele, Deus mostrou a nós, homens e mulheres desnorteados, quem é o nosso bom pastor. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não se colocou diante de ovelhas desnorteadas apenas como um pastor, mas como um pastor que esteve disposto e de fato fez isso, deu a sua vida para que as ovelhas possam colocar a sua fé nele, a sua confiança nele e serem guiadas por ele na sua vida. O profeta disse mais: o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Voltando para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 25, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ovelhas desnorteadas precisam de um pastor, mas não precisam de qualquer pastor. Ovelhas desnorteadas precisam do bom pastor. E Cristo foi o único que não só se apresentou como bom pastor, mas provou que era o bom pastor. Fazendo o quê? Ele deu a vida pelas ovelhas. Bem, nós estamos vivendo dias que, mesmo no mundo religioso, nós temos visto tanta pouca vergonha, tantas coisas erradas, tanta corrupção, até mesmo no meio religioso. E nós temos visto líderes que se autodenominam pastores, que surrupiam, que tiram das ovelhas aquilo que podem tirar. O Senhor Jesus fez o contrário. Ele não tirou nada, ele deu. E ele não deu dinheiro ou recursos ou bens, ele deu a vida. Porque no plano de Deus, aquele que tomasse o nosso lugar e que recebesse sobre si o castigo que nós deveríamos receber, deveria morrer como nós merecíamos morrer. E foi assim que Cristo se deixou crucificar. Deixou que os homens o crucificassem, o matassem. Permitiu que o Pai descarregasse a sua ira sobre si, livrando-nos desta forma. E sabe, eu gosto de olhar agora mais uma vez para esse versículo 25, porque Pedro estava escrevendo esta carta a pessoas que, do ponto de vista espiritual, foram no passado ovelhas desnorteadas. Mas ele diz: estáveis desgarrados como ovelhas. Estas ovelhas olharam para Cristo, o seu substituto morrendo ali na cruz. Reconheceram que ele era o bom pastor que deu a vida por eles. E sabe o que os leitores de Pedro fizeram? Arrependeram-se dos seus pecados e colocaram a sua fé em Cristo. E agora deixaram de ser ovelhas desgarradas para tornarem-se ovelhas do rebanho de Cristo. Para elas, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi de extrema valia. Voltando para Isaías 53, vamos considerar agora o versículo 7, onde nós lemos o seguinte: ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo ser preso e julgado, e num estudo futuro nós vamos analisar os julgamentos pelos quais Jesus passou, mas nós queremos adiantar para você que a profecia de Isaías cumpriu-se inteiramente nos julgamentos de Jesus. Olhe agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. E no versículo 13 e no versículo 14, nós encontramos as seguintes palavras que fazem parte do julgamento que Jesus estava passando, enfrentando perante o governador romano Pôncio Pilatos. Versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Sabem, aquele que estava sendo condenado era o único justo que pisou aqui nessa terra. E apesar de nunca ter pecado em pensamento, em palavra ou em ação, Jesus suportou as falsas acusações que fizeram contra ele e não redarguiu, e não procurou se justificar. Nenhum argumento ele deu para se justificar. Ele tinha muitos argumentos. Ele podia apresentar a sua impecabilidade. Ele nunca pecou, de nenhuma forma. E ele podia apresentar a sua santidade perfeita, não só diante dos homens, mas, acima de tudo, diante do Pai. Ele poderia ter argumentado desta forma, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque naquele momento ele estava tomando o meu lugar de pecador e o teu lugar, meu prezado ouvinte, de pecador. E tomando o nosso lugar de pecador, ele levou sobre si os nossos pecados e o castigo que os nossos pecados mereciam receber. Ele próprio não tinha pecado, mas ele tomou os meus e os teus pecados. E dessa forma, ele se colocando no nosso lugar, ele não procurou se justificar, porque ele estava tomando o lugar de réus, de pecadores, de transgressores da lei de Deus. E ele assumiu perfeitamente o nosso lugar, não procurando se justificar diante do governador. Voltando para Isaías 53, o versículo 8, nós encontramos o seguinte: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O profeta estava colocando que no momento em que Jesus fosse julgado e condenado, ninguém ia cogitar da sua linhagem. Mas qual era a linhagem de Jesus? Bem, quando nós iniciamos a leitura do Evangelho de Mateus, eu quero que você abra lá no primeiro capítulo, e no primeiro versículo nós encontramos o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E se você continuar a leitura, você veria que a árvore genealógica de Jesus mostra que ele era da linhagem de Abraão e de Davi. Bem, quem foi Abraão? Abraão foi o pai da raça judaica. Foi aquele homem que Deus tirou de Ur dos caldeus e trouxe até a Palestina. E lhe deu aquela terra e fez dele o pai de uma nação privilegiada, que é o povo de Israel. Então, dizer que Jesus era filho de Abraão,
equivalia a dizer que Jesus era da linhagem 100% judaica. Mas dizer que Jesus era filho de Davi também é uma afirmação significativa, porque na história do povo de Israel, Davi foi o maior rei que houve em Israel. O homem chamado segundo o coração de Deus. O homem com quem Deus fez uma aliança eterna, que ainda está para se cumprir integralmente. Um homem que Deus apreciou muito, apesar de ser pecador, ele foi justificado pela sua fé. Ele se aproximou de Deus, ele viveu uma vida de comunhão com Deus. E como ele foi designado por Deus como rei em Israel, Mateus prova, no seu capítulo 1, que Jesus era da linhagem de Davi, ou seja, da família real. No entanto, quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, e nós contemplamos ali o relato do evangelista acerca da crucificação de Jesus, nós vemos que os judeus o rejeitaram como rei. E eles disseram perante o governador romano: não queremos que ele reine sobre nós. Sabe, mais uma profecia que Isaías fez, que se cumpriu. Porque no julgamento e na recusa dos judeus da pessoa de Jesus, e no desejo do povo de Israel de que Jesus fosse crucificado, está muito claro aí que ninguém cogitou o fato de que ele era da linhagem davídica e, portanto, da família real, mas ele foi rejeitado, apesar de ter direito ao trono de Israel. Voltando para Isaías 53, e agora considerando o versículo 9, nós lemos: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Note essas duas afirmações tão contraditórias. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Como é que isso se cumpriu na crucificação do Senhor Jesus? Bem, mais uma vez, vamos lá para Mateus capítulo 27. E no capítulo 27, versículo 38, Mateus registra o fato de que foram crucificados junto com o Senhor Jesus naquele dia 2 homens. Quem eram eles? Leia o versículo 38. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mais uma vez, cumpriu-se a profecia de Isaías que dizia: designaram-lhe a sepultura com os perversos. O Senhor Jesus foi crucificado junto com outros 2 ladrões. E deram-lhe a cruz central, como que dizendo: ao lado estão os bandidos, mas no centro está o chefe da gangue, o bandido de alta periculosidade, o mais perigoso e o mais perverso dos bandidos. E, com isso, as pessoas estavam dizendo que Jesus era não só bandido diante dos homens, mas pecador diante de Deus. Mas sabem, Deus não permitiu que ele fosse sepultado junto com os ladrões. E o que aconteceu? Olha agora para os versos 57 do mesmo capítulo. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Os homens
crucificaram Jesus junto com 2 ladrões, julgando o bandido de alta periculosidade. Mas Deus deixou bem claro que o seu filho não era bandido, não era pecador, não era transgressor. E Deus providenciou um discípulo chamado José de Arimateia, que já tinha mandado fazer um túmulo para ele mesmo. No entanto, ele deu aquele túmulo para que o corpo do Senhor Jesus fosse colocado ali. Numa demonstração clara e evidente de Deus, de que, apesar da acusação humana feita sobre Jesus, ele é pecador, Deus o inocentou completamente. E o plano de Deus exigia isso, exigia que o nosso substituto não fosse pecador, não tivesse uma dívida ele próprio com Deus, mas que fosse absolutamente inocente. E o Pai colocou esse selo de aprovação sobre o seu filho, deixando para a posteridade esse testemunho vivo de que o seu filho era totalmente inocente, e por isso ele pôde ser o nosso substituto ali na cruz do Calvário. Voltando para Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha a profundidade destas palavras. O Pai não só permitiu que o seu filho fosse morto em nosso lugar, em lugar dos pecadores, mas a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Bem, nós temos que entender estas palavras. Evidentemente, o Pai não ficou contente com a morte do filho. O Pai não ficou contente com o sofrimento do filho. Não é isso que o profeta quis dizer. Mas o que o profeta quis dizer é que, com a morte do filho totalmente inocente, o plano de Deus para a salvação do homem foi concretizado. E isso foi agradável a Deus. E é por causa da morte de Cristo que hoje homens pecadores, mulheres pecadoras, jovens pecadores podem ser salvos. Isso agrada a Deus. Porque se não fosse a morte substitutiva de Cristo em lugar da humanidade pecadora, nós não teríamos um plano de salvação. E o nosso destino eterno deveria ser o fogo eterno, a condenação eterna. Mas a morte de Cristo agradou ao Pai, porque Cristo concretizou o plano de Deus para a salvação do homem. Nós vemos isso cumprido em Romanos, capítulo 5, verso 18. Eu quero ler esse versículo com você, porque o profeta disse que, através da morte de Cristo, muitos seriam justificados. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo disse quando escreveu a carta aos Romanos. No capítulo 5, verso 1, Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18, nós lemos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e o apóstolo Paulo está se referindo ao pecado de Adão, que trouxe sobre a raça humana uma natureza pecaminosa e a condenação merecida. Mas Paulo completa o pensamento dizendo: assim também, por um só ato de justiça, e o apóstolo Paulo está se referindo à morte de Cristo em nosso lugar, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Meu prezado ouvinte, eu quero que você, pensando na crucificação de Cristo em lugar do homem pecador, do ser humano pecador, você reflita que isso é apenas uma demonstração, e a maior delas,
da graça de Deus. Porque Deus fez alguma coisa que eu e vocês não merecíamos receber, porque somos pecadores, transgressores da lei de Deus. Merecíamos a condenação eterna. Mas Deus enviou o seu Filho a esse mundo. E isso é graça. É fazer um favor a quem não merece. E permitir que o seu Filho fosse morto sem nada merecer, em lugar de nós que merecíamos a condenação. E quando Jesus morreu ali na cruz, Deus estava dizendo: homens, prestem atenção no sacrifício do meu filho. Ele é a demonstração de que eu quero fazer um favor a vocês. E se vocês se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua fé no meu filho e na sua morte substitutiva ali na cruz do Calvário, vocês vão ser justificados pela fé em Cristo. E no verso 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que aquele que é justificado fica livre da sua dívida diante de Deus e pode experimentar de uma paz que nada e ninguém pode dar, a não ser Deus, para aquele que é perdoado. Voltando para Isaías 53, o último versículo do capítulo. Verso 12, nós lemos: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta coloca o fato de que, apesar de Jesus seria crucificado, porque o profeta está falando 7 séculos antes de Jesus vir a esse mundo, e apesar de ele experimentar a morte, o profeta está colocando o fato de que com os poderosos repartirá ele o despojo, ou, em outras palavras, ele será vencedor. Como é que ele poderia ser vencedor se ele ia morrer? Sim, isso é uma coisa interessante. E sabe, eu quero dizer a você que nós não estamos anunciando mais uma religião, porque nós estamos cansados de ver religiões espalhadas por esse mundo afora. E todas as religiões tiveram um fundador. E todos os fundadores, apesar de alguns deles terem sido bons homens, morreram e continuam mortos. Mas o que o profeta está dizendo aqui, que apesar de Jesus morrer e ser o substituto lá na cruz de pecadores, ele seria vitorioso. E o que significa isso? Significa que ao terceiro dia, o Senhor Jesus ia ressuscitar, deixando o sepulcro vazio, aparecendo aos discípulos, subindo para o céu novamente. E sabe o que ele está fazendo? O final do versículo 12 diz: pelos transgressores intercedeu. Agora eu quero ler com você o último versículo no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, ele fez uma oração ao Pai, e a sua oração foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus começou a interceder por pecadores. Ali na cruz, Jesus se preocupou com os pecadores e, apesar de ele estar sofrendo, a preocupação era para que pecadores meditassem no significado da crucificação dele. Pecadores pensassem no porquê ele foi morto. Para que pecadores reconhecessem que, apesar deles merecerem a morte, Jesus foi crucificado ali
no lugar desses pecadores. E quando pecadores arrependidos dos seus pecados reconhecem que a morte de Jesus é o único meio de nós nos salvarmos, colocam a sua fé nele. E sabe de uma coisa? Jesus começou a interceder por pecadores arrependidos lá na cruz, mas ele continua intercedendo hoje, junto ao Pai. Continua intercedendo por pecadores arrependidos. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 2, ele disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. O profeta Isaías diz que ele seria um intercessor. E, na verdade, o Senhor Jesus começou a fazer o seu trabalho de intercessor lá na cruz, quando disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas uma vez que um pecador reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados e confia na morte de Cristo em seu lugar como único meio de salvação, o meio que Deus preparou para nós sermos salvos, aquela intercessão de Jesus ali na cruz começa a fazer valor, começa a valer para com ele. E aquele mesmo que foi crucificado e que intercedeu por pecadores lá na cruz, hoje está junto ao Pai, intercedendo por aqueles que se arrependeram e colocando a sua fé nele, e que encontram nele um advogado de defesa para os seus pecados. Depois que nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós temos a certeza que Cristo nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros, porque o seu trabalho de intercessão junto ao Pai continua a ser feito. Bem, nós terminamos uma análise bem rápida do capítulo 53 de Isaías. E para terminar os nossos pensamentos, eu quero juntar o nosso estudo de hoje com o estudo da semana passada. A semana passada nós consideramos um salmo, o salmo de número 22, que foi escrito pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo. Hoje nós consideramos um capítulo do livro do profeta Isaías, que viveu e escreveu o seu livro 700 anos antes de Cristo. Ambos profetizaram da necessidade de Jesus ser crucificado, do nosso substituto morrer em nosso lugar. Davi, 10 séculos antes de Cristo. Isaías, 7 séculos antes de Cristo. Ambos foram utilizados por Deus como profetas, antevendo e profetizando a vinda de Cristo para morrer em nosso lugar. E sabe o que eu quero que você enxergue através desses 2 trechos proféticos? A morte de Cristo não foi um acidente de percurso. A morte de Cristo não foi algo que saiu do controle de Deus e de Cristo. Não. A morte de Cristo estava nos planos de Deus. Ela tinha sido profetizada em detalhes. E como nós vimos a semana passada no Salmo 22 e hoje no capítulo 53 de Isaías, todos os detalhes profetizados se cumpriram, tintim por tintim, detalhe por detalhe, na crucificação de Jesus. Agora eu pergunto a você, qual o valor que a morte de Cristo teve para você? Qual o valor que a morte de Cristo tem para você? Talvez você já tenha assistido algum filme que retrata a crucificação de Jesus, e talvez você tenha ficado penalizado, talvez você tenha até chorado, talvez você tenha sido tocado, mas qual o valor da morte de Cristo para você? Sabe de uma coisa? A morte de Cristo não terá valor nenhum para você, enquanto você não considerar que aquela cruz era sua, que aquele lugar de castigo, de dor, de humilhação, de maldição era seu.
porque você é um pecador, porque você é um transgressor da lei de Deus. Quando o pecador reconhece este fato e reconhece que Cristo foi o seu substituto ali na cruz, ele se arrepende dos seus pecados, porque foram os seus pecados que levaram Cristo até a cruz. E ele coloca a sua fé e a sua confiança única e exclusivamente em Cristo, como seu substituto, o seu Salvador. E sabe o que acontece nesse momento? Aí sim, o homem é salvo, porque Deus, na sua palavra, garante isso. Aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como Salvador, tem a sua dívida perdoada diante de Deus, é lavado pelo sangue de Cristo, é justificado pela fé em Cristo, torna-se um filho de Deus pela fé, unicamente em Cristo. Meu prezado ouvinte, pense nestas palavras. Que valor a morte de Cristo tem para você? Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo possa aplicar estas verdades a cada coração que nos está ouvindo nesta noite e em dias posteriores também. Amém.